Boa tarde, pessoal. Obrigado pela presença de todos aqui no nosso call mensal. A ideia aqui é a gente trazer um pouco aí o panorama do mercado, e fechamento aqui do segundo trimestre de 2025. Acho que a gente vai ter aqui como participantes o Marcelo Romero, nosso portfólio manager, o Pedro Lapenta, nosso head de research, e o Lucas Santana também, o research lead aqui. Então, passar a palavra aí para o Romero para falar um pouco aqui do mercado e da performance dos produtos. Boa. Fala, pessoal. Boa tarde. É mais um prazer, né, estar novamente aí apresentando, né, para vocês um pouco aí de como foi a performance dos produtos, né, ao longo do mês passado e um pouco do mercado, né, de cripto e também o mercado financeiro tradicional, né? A gente vê que no mercado tradicional, né, acho que o mês passado foi claro, né, a questão, né, de como se consolidou, né, a recuperação, né, desde da mínima aí do ano, em meio, né, à crise, né, tarifária. E os índices, né, S&P e Nasdaq seguiram batendo as máximas históricas, né, o que demonstra, né, que o mercado está com algum apetite ao risco, mas ao mesmo tempo, né, a gente vê, no outro lado da esfera, né, um enfraquecimento do dólar juntamente com, né, o aumento, né, que não para do ouro, né, que normalmente é encarado como, né, um safe haven, né, o porto seguro dos investidores. Então a gente acaba estando em meio a um contexto difícil de interpretar, ainda mais quando a gente vê, né, uma desassociação, né, novamente a gente teve mais um período onde percebe-se uma certa desassociação, né, de cripto, né, com os ativos de risco, em especial as ações, né, de tecnologia, de alto crescimento. A gente começa a perceber como que isso reforça, né, a tese de você enxergar a cripto como, né, um asset class por si só, né? A gente vê ao longo do mês a gente teve uma performance que, né, foi de uma alta de cerca de 5%, né, no Nasdaq Crypto Index, até uma queda de 7,5% mais ou menos ali, fechando no positivo de 2,1%, né? Foi um clássico mês de cripto, né, de volatilidade. Então, o que a gente pode esperar aí, né, para frente. Pode passar para o próximo slide, por favor. Beleza, daí como meio mencionando, né, ao longo do ano a gente tem a performance, né, do ouro em destaque, né? A gente tem percebido como que essa consolidação demonstra que, né, apesar da recuperação dos mercados, das máximas históricas, dos índices acionários, ainda existe, né, uma preocupação dos investidores aí com, né, o médio e longo prazo. Esse componente de incerteza aí, né, parece bem refletido, né, no desempenho do ouro ao longo do ano. Por outro lado, né, a gente vê que numa janela, né, de 6 meses, né, que a gente teve aí agora, é perceptível a semelhança, né, também, né, do índice, né, Nasdaq Crypto Index com os índices acionários, né, o que reforça que, né, a gente claramente pode observar, né, como que cripto está se tornando, até na esfera, né, na microestrutura da coisa, né, uma classe per se, na medida que a gente tem uma correlação com a economia, né, que é representada pelos índices, né, de mercado amplos, ao mesmo tempo com comportamentos idiosincráticos ao longo de períodos menores, né? Então, isso, de certa forma, a gente enxerga como bem positivo, né? É, quando você enxerga, né, uma tese de ter cripto como uma parte do seu portfólio. Passando para o slide seguinte, né, um pouco mais de zoom in, né, nos produtos aí, né, da Hashdex, né? A gente teve no mês, né, um destaque para o nosso índice de DeFi, né, de Decentralized Finance, né, uma alta até superando o Bitcoin de 2,8, e com o pior performance, né, para o índice de Smart Contracts,
né, com uma queda de 7,5%. Né? Quando a gente pega, né, até, por exemplo, o próprio movimento, né, de Ethereum ao longo do mês, né, a gente vê que a gente chegou, né, até em preços absolutos, né, partiu da casa ali de 2.500, chegando até 2.600, né, e devolvendo para próximo de $2.000, né, e fechando aí próximo de 2.400. Então a gente vê, né, claramente, né, um movimento né, um período de alta volatilidade aí, e incerteza sendo refletido nos preços aí dos principais índices, né, dos produtos da Hashdex. Próximo slide, né, por fim, mostrando também, né, o desempenho no ano, né, como mencionei, já dá para ver, né, algo mais par e par. No entanto, seguindo bem, né, fica bem visível, né, uma escadinha, né, de risco, né, digamos assim, né, a gente tem, né, dentro do contexto de criptoativos, né, Bitcoin como sendo, né, o ativo mais estabelecido, né, é, potencialmente, né, uma volatilidade ainda que alta, menor do que os demais. A gente tem o Nasdaq Crypto Index como uma alternativa diversificada do setor, mas que tem uma participação bem relevante, né, de Bitcoin por conta, né, do seu market cap, por ser um índice desenvolvido em função, né, do market cap do valor de mercado das principais criptoativos. E na sequência, a gente tem o índice de Momentum, né, ativos individuais, né, como Solana e Ethereum, índice de finanças descentralizadas, né, só nosso índice referente aos ETFs de DeFi, e os índices de smart contracts, e por último, o índice relativo a Digital Culture, produtos relacionados a NFTs, né, e produtos de cultura digital. Como vocês podem ver, né, basicamente é uma escala, né, de é, idiosincrasia dentro do contexto de cripto, né? Então, um ambiente de incerteza, como tem sido o ano de 2025, isso fica bem latente aí na, na disparidade do retorno dos ativos. E é isso, a parte de apresentação de resultados do período, é isso. Passo a bola aí para o nosso querido Lucas Santana dar continuidade. Obrigado, Romero. Aproveitar aqui para dar boa tarde para todo mundo e lembrá-los que se vocês tiverem alguma pergunta, que vocês as deixem aí no nosso Q&A. Assim que a gente terminar aqui de cobrir o conteúdo da apresentação, a gente endereça qualquer dúvida que vocês possam ter. E eu acho que o Romero disse muito bem, né, que a gente está vivendo um ano ainda de muita volatilidade, incerteza, vai e volta e crise tarifária, essa guerra tarifária que a gente viu desde o início do ano, mas também com uma virada de chave, eu acho, posso dizer, ali no início de abril, em que você de fato vê o mercado cripto em particular mostrado aqui por todos os índices começando a reagir em geral. E o segundo trimestre, de fato, de 2025, sendo um trimestre que, via de regra, principalmente quando você olha a cripto como uma asset class, né, muito positivo. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar agora, porque a gente acabou de terminar na segunda-feira o segundo trimestre de 2025, não parece, mas 2025 já está mais do que da metade completo, e agora a gente já está em julho. Eu acho que é importante a gente rememorar aí tudo que aconteceu nesse ano, e aconteceu muita coisa, né? E um primeiro ponto que eu acho que coloca em perspectiva justamente esse momento de recuperação que a gente viveu ao longo do segundo trimestre de 2025 foi justamente o fato de que, como classe de ativos, né, quando a gente compara, aqui fazendo as mesmas comparações que o Romero acabou de fazer, olhando o cripto representado pelo Nasdaq Crypto Index, que é seguido aí pelo nosso carro-chefe, né, o Hash 11, a gente vê que em dólar, todas essas performances são sempre mostradas em dólar aqui, a gente viu uma performance no trimestre de cerca de 28,7%, bem acima das demais classes de ativos, mesmo para trimestres em que você pega, por exemplo,
né, o Nasdaq 100 subindo quase 18%, que é uma performance para o tamanho do mercado de equities e dado aquilo que tem dentro da sua composição é muito relevante, e ainda assim, cripto, né, representado por esse benchmark que a gente sempre mostra para vocês, o Nasdaq Crypto Index, conseguiu performar mais de 10 pontos percentuais acima do melhor benchmark que vem na sequência aí dentro desse universo que a gente acompanha. Então, o segundo trimestre foi muito positivo para a cripto, para o Bitcoin. O Ethereum, em particular, subiu ainda mais do que o Bitcoin no segundo trimestre, né? O Ethereum que vinha ali, apesar de ainda estar no negativo no ano, subiu cerca de 7 pontos percentuais acima do Bitcoin. O Ethereum foi aproximadamente 37, 38, o Bitcoin 30% no segundo trimestre, então foi uma recuperação muito boa. A gente vai um pouco cobrir por que, ou alguns dos motivos que a gente acha que estão fazendo com que essa recuperação tenha acontecido a partir daquele momento. E eu trago aqui também essa tabela que já está clássica aqui nos nossos calls mensais, que eu sempre passo a palavra para o Pedro Lapenta, justamente para a gente conseguir olhar essas diferentes fotos, né, de performances em diferentes janelas de tempo e olhar como que a gente se comportou, na verdade, quando você olha ativos, quando você olha câmbio, quando você olha ações de tecnologia por si só, como que eles se comportaram ao longo dessa última janela desde o início do ano. E uma data muito importante é justamente o Liberation Day, né? Que é aquele momento ali de maior paura, eu diria, nos mercados de risco. E de lá para cá a gente vê uma performance dominada aí com muito verde em quase todos os lugares, e cripto e o Ethereum eu acho que é um bom outlier de performance positiva, performando super bem. Então passo para o Lapenta para ele tecer alguns comentários sobre essa tabela aqui em particular. Obrigado, Lucas. Obrigado a todos. A ideia aqui dessa tabela é reforçar a mensagem que a gente vem passando, né? De que, primeiro, cripto é uma nova classe de ativos emergente, né? E aí a gente vê esse comportamento aparecendo nessas janelas, né? Quando você olha, aqui a gente traz o primeiro TRI quebrado no ano passado, né? A foto até o final do ano do primeiro semestre, o primeiro trimestre e o segundo trimestre. E o primeiro trimestre foi, né, a gente comentou brevemente, que era um pouquinho a reação a essa guerra de tarifas do Trump, né? E aí coincide um pouco, né, com a data desse Liberation Day, que é essa data que o Lucas comentou agora, que o Trump dá um passo para trás, né, ganha algum tempo, suaviza um pouco a mensagem, a discussão toda das tarifas, e o mercado volta a melhorar. Ela coincide com, basicamente, aproximadamente, com o começo do segundo TRI, né? Então você vê um primeiro TRI bem vermelho, né, isso geral, né? E naturalmente a gente gosta de fazer a diferenciação do que tem dentro do NCI, e tem muita concentração ainda em Bitcoin, que está com uma tese que é diferente dos demais ativos, né? Plataforma de contrato inteligente, tokenização, essas outras coisas que acontecem nas plataformas de contrato inteligente não acontecem em Bitcoin. E o Bitcoin é mais parecido com o ouro, né? Mas na hora que você vê também na volta, né? Que é o segundo trimestre, você vê performance bem relevantes, né? Então, acima dos demais índices, né? Então, o ponto que a gente quer dizer é que, assim, por que sobe mais, cai mais, né? Assim, praticamente, a gente acha que tem essas reações maiores, porque você tem uma curva de adoção bem diferente dos demais ativos, né? Então, são performances mais avantajadas, porque é isso, né? Tem mais gente, a cada dia que passa, tem mais gente usando isso, e isso, de alguma maneira, é muito mais acelerado do que os demais classes de ativos. Mas esse é um ponto que a gente vem querendo fazer, né? De que, pô, e se você não quer se expor a Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP isoladamente, enfim, você quer se expor através de um índice, né? Que é nossa proposta de valor aqui. Você vai conseguir se expor bem, e você vê que cada dia que passa, né, tem essas reações mesmo, e você vê claramente aí como asset class que você vê que na volta tem uma performance muito interessante. E isso cada vez mais a gente está batendo na tecla de que cabe percentuais cada vez maiores, e cada dia que passa a gente tem provas de que a tecnologia veio para ficar, e essa quantidade de coisa que a gente vem mostrando mensalmente para vocês, desde a adoção da tecnologia, a utilidade da tecnologia, a regulação nos Estados Unidos, regulação mundo afora, regulação na Europa, são atualizações constantes, né, de que está tendo movimentação pró da tecnologia, pró adoção da tecnologia, pró ter mais. Então,
é inevitável que assim a gente em poucos anos vai ver um percentual assim muito maior nas carteiras globais de ativos digitais, e uma maneira de fazer isso é através de um índice. Maravilha, Lucas. Pedro. Obrigado. E para dar continuidade, eu acho esse resumo do segundo trimestre, eu trago aqui também um dado que a gente gosta bastante de acompanhar, que é um pouco do apetite pelos produtos regulados, né, principalmente que a gente começou a acompanhar ali no começo do ano passado, quando nos Estados Unidos a gente teve a aprovação dos ETFs à vista, né? Apesar de aqui no Brasil eles já existirem desde 2021, demorou mais 3 anos para eles surgirem nos Estados Unidos. E aqui eu sublinho o seguinte: a gente teve no segundo trimestre de 2025 o segundo melhor trimestre de entradas, né, de fluxos positivos para dentro desses produtos nos Estados Unidos. Aqui a gente está olhando todos os ETFs de Bitcoin americanos e todos os ETFs de Ether, Bitcoin à esquerda, Ether à direita, e como vocês podem ver, que o segundo trimestre desse ano foi o segundo melhor, com cifras aí multibilionárias, né? Os de Bitcoin, em particular, tiveram quase 13 bilhões de inflows nesse período, e os de Ether também tiveram ali cerca de 1,8. Então, foi um trimestre de recuperação de preços, em que esse apetite por esses produtos também cresceu e acelerou, né? E nesse momento a gente só vê, na verdade, o segundo trimestre de 25 perdendo para o quarto trimestre de 24, que foi ali muito relevante em termos de entradas nesses produtos, justamente ali na sequência da eleição do Trump, com todo o outlook positivo que a gente começou a ver para ativos digitais no maior mercado de capitais do mundo. A gente nunca pode esquecer que dos Estados Unidos se abrindo para cripto, a gente tem aí pelo menos uma, talvez duas ordens de magnitude de mais capital que pode começar a entrar dentro dessa classe de ativo, e isso deve ser muito relevante para a adoção e para o crescimento, né, de valor que existe dentro do mercado cripto. Um outro ponto importante, a gente está aqui nesse momento no ciclo, a gente sempre acompanha esses gráficos com vocês, é mais para a gente se situar onde a gente acredita que está, né? Em teoria, 25 continua sendo, pelo menos, se a gente tiver um padrão similar ao que a gente viu nos últimos ciclos, um ano bastante positivo para preços, e eu acho que as narrativas e a adoção estão mostrando que ainda tem possivelmente lenha para queimar, né? E a gente vê ainda, talvez, por exemplo, o Bitcoin acelerando em termos de performance de preço no restante desse ano. E também as próprias plataformas de contratos inteligentes que a gente mostra aqui em conjunto, né, que é tudo aquilo que serve de infraestrutura para todas as aplicações que a gente vê em cripto, seja de finanças, seja de redes sociais, seja de jogos, elas também cresceram bastante, então nesse momento aqui, dentro dessa curva de adoção de longo prazo que a gente acompanha com vocês. E dentro das duas janelas que a gente gosta de acompanhar aqui já há algum tempo, a gente vê esse ciclo de halving do Bitcoin, né, que já nesse segundo trimestre completou mais de um ano, ali no dia 20 de abril, continua evoluindo. Nesse momento a gente está nessa posição aqui, aproximadamente quase 435 dias, na verdade, após o quarto halving no ano passado. E quando a gente olha essa janela de movimentação de preço pós-eleição, esse ciclo aqui, obviamente, sempre com uma performance menor, uma vez que a gente está aqui falando de um ativo que hoje já tem mais de 2 trilhões de capitalização, né, 2 trilhões de dólares de capitalização de mercado, mas ainda assim uma performance super relevante nessa janela pós-eleição, de pouco mais de 50%. Então, a gente continua vendo esses padrões que têm as suas características e idiosincrasias específicas de cada ciclo, mas ainda assim a gente consegue ver esses catalisadores aí mostrando padrões de uma certa forma similares ao que a gente viu no passado. E um ponto importante do segundo trimestre, que aí eu ressalto aqui, é justamente o fato da gente ter continuado vendo empresas de capital aberto aqui, principalmente empresas nos Estados Unidos, começando a utilizar cripto, majoritariamente o Bitcoin, mas não apenas o Bitcoin, como uma estratégia de diversificação, né, e até possivelmente ali de um aspecto de investimento assimétrico alternativo dentro da classe de ativos, algumas delas simplesmente como envelopes para ativos digitais e outras, na verdade, compondo os ativos digitais como uma parte do seu balanço. Essa tendência também evoluiu ao longo do segundo trimestre. A gente hoje já vê não só Bitcoin, mas Ethereum, Solana, XRP passando a fazer parte dessas estratégias. A gente ainda tem, eu diria que talvez, muita coisa para ver nesse sentido. E é importante, né, identificar as empresas com seus fundamentos específicos, mas esse tipo de adoção faz parte daquilo que seria natural, talvez, dentro do mercado cripto. A gente vê também isso acontecendo no mundo corporativo, não só a adoção como
como um investimento per se pelo varejo, mesmo o mundo institucional, mas as próprias corporações passando a adotar criptoativos como uma estratégia válida e alternativa dentro dos seus balanços. E um último ponto que eu queria trazer aqui, né, e por isso que a chamada se chama avanços regulatórios, aqui, na verdade, esse trimestre é interessante porque é um final de mês, um final de trimestre e um final de semestre, né? E, como eu disse, a gente já está aí mais da metade do ano de 2025 passado e a gente vê que tudo aquilo que a gente vem cobrindo com vocês desde talvez de julho, agosto do ano passado, na verdade, tem começado a se materializar do ponto de vista regulatório, principalmente nos Estados Unidos, né? Uma vez que a gente viu essa mudança, essa migração regulatória para um outlook muito mais positivo pró-cripto. E aqui eu acho que a gente está começando a empilhar eventos importantes das mais diversas esferas e órgãos governamentais americanos e as agências regulatórias em particular, começando a empilhar decisões pró-cripto, não só apontamentos aí de pessoas para liderar iniciativas dentro dessas agências, mas também tirar revogar, né, diversos impeditivos que antes dessa administração nos Estados Unidos existiam para que, por exemplo, empresas, bancos, instituições em geral pudessem interagir com a classe de ativos, seja como investimento, seja como tecnologia, e nesse momento a gente vê uma migração muito grande. E o semestre ele terminou, o trimestre e o semestre terminaram com um movimento muito importante, que foi a aprovação no Senado americano, né, do que seria um primeiro projeto de lei, com apoio aí bipartidário, na verdade, de aprovação, que é o Genius Act, que pode ser uma peça legislativa muito importante justamente para trazer um arcabouço regulatório para o segundo, eu diria, talvez, use case de cripto mais relevante depois do Bitcoin, que são as stablecoins, né, que é a ideia de um dólar tokenizado. E esse tema em particular é algo que eu passo aqui para o Pedro Lapenta comentar um pouco. Essa aprovação aconteceu ali em meados do mês passado, né? Com esse apoio bipartidário, como eu disse, eu acho que é muito relevante para o que a gente deve ver na sequência para cripto. Certo. Eu vou tecer alguns comentários sobre esse processo, mas até para dar um passo atrás, né? A gente acha, primeiro, o que são stablecoins, né? Stablecoins são ativos que são emitidos dentro dessas blockchains que têm programabilidade, como Ethereum, Solana e similares, né? Mas são ativos que vêm do mundo externo para o mundo de blockchain, né? E você precisa de algumas regras e regulamentações para acontecer isso. Muitos dizem que stablecoin, e pode ser de qualquer coisa, pode ser de uma moeda, pode ser de um outro ativo digital, pode ser de ouro, pode ser de uma ação, né? Mas o que a gente tem visto, né, que é um dos primeiros grandes casos de uso em larga escala de cripto são as stablecoins de dólar, né? E são destacadas muitos aqui talvez conheçam, né, a USDC, que é emitida pela Circle, que é uma empresa americana, né? E fez até a IPO 2, 3 semanas atrás, assim, de extremo sucesso, né? E uma outra muito importante, que é até maior que a Circle, né? Que é chamada USDT, né? Que é emitida pela Tether, que é uma empresa baseada em Hong Kong, e que achou esse nicho no mundo nos últimos anos aí e se tornou a maior emissora de stablecoin, com em torno de 150 bilhões de dólares emitidos, né? Só que tudo isso são empresas que estavam assim atuando em offshores, em países que têm outra regulação e não no principal mercado de capitais do mundo. A Circle é de lá, mas ainda, né, boa parte da atividade dela ainda precisava ser regulada. E o ponto é que assim a gente acha que stablecoins, o que você está fazendo de fato, né, com essa regulação e o Genius Act, né, Lucas, se você puder passar para o próximo slide, é um passo importante para isso, né, que é um projeto, né, um projeto que foi aprovado pelo Senado, né, foi no Senado americano, né, nos Estados Unidos, um projeto que teve uma votação expressiva, tá? E traz algumas diretrizes, né, para quem for emitir stablecoin nos Estados Unidos, o que precisa ser feito, né, e quem pode emitir também, né? Então tem algumas coisas aqui relevantes, né? Que, assim, para você emitir uma stablecoin, você tem que ter 100% de lastro para aquilo, né? Porque senão você está criando dinheiro sem ter o devido lastro, né? Você tem que ter questões de auditorias mensais, né? Conformidade com algumas leis de lavagem de dinheiro e tudo mais, e faz todo sentido isso.
Mas é muito importante isso, né? Porque é um grande passo, né? É uma lacuna que precisava ser endereçada, não é a foto final ainda, né? Como todo processo legislativo tem que passar pela Câmara, né? Tem um outro projeto na Câmara, enfim, é o que a gente está vendo, mas assim, esse primeiro passo de ter sido aprovado no Senado com uma vantagem importante, vai direcionar muito provavelmente a discussão na Câmara e a gente vai ver, está vendo já, né? Nesses próximos meses, né? Acho que você tem mais algumas semanas, 7, 8 semanas, para isso acontecer. Os dois, né? Casa e Senado chegarem a um acordo como é que vai ficar essa lei. Mas, independente desses detalhes, né? O que a gente está vendo do ponto de vista de adoção e de regulação, primeiro, que é um avanço importante, segundo, que você está conseguindo trazer para dentro dessas plataformas, né? E eu acho que é importante aí separar o que é a moeda nativa, né, o ativo em si da plataforma, você está conseguindo trazer o dinheiro, agora com regulação, em escala industrial para dentro dessas plataformas. E essas plataformas, ou esses financial rails que chamam, né, eles são melhores que os atuais, eles fazem mais coisa, tem aplicações em cima. Né? Quando a gente fala do nosso índice, por exemplo, você tem exposição a Bitcoin, você tem exposição às plataformas em si, que é a infraestrutura, né, que são esses rails, mas você também tem a exposição às aplicações que rodam em cima dessas plataformas. Então, quanto mais ativo tiver lá dentro, né, quanto tiver mais maneira de transacionar, e o stablecoin talvez seja uma das maiores, porque você está trazendo, de fato, o dinheiro, né, a camada mais simples do dinheiro para dentro dessas plataformas, tende a alimentar o efeito de rede assim absurdamente dentro dessas redes. Né? Então, a utilização dessas aplicações que precisam da plataforma e precisam desses ativos para poder fazer o que eles... DeFi, por exemplo, né? Finanças descentralizadas, entre outros. Tá? Então, a mensagem principal que a gente continua reforçando aqui é que as coisas estão acontecendo e cada vez os assuntos são mais relevantes, e esse daqui talvez seja um dos mais relevantes assim do que a gente tem visto. E foi o que a gente falou quando saiu a agenda da SEC com a nova diretriz lá, porque tem um task force da SEC, eles colocaram lá que a agenda de stablecoin era uma agenda super importante. Tem a agenda de estrutura de mercado também, que é importante, que anda em paralelo, mas as coisas estão andando, né? Então, é muito importante que isso continue acontecendo e que continue acontecendo em assuntos relevantes, e stablecoin é extremamente relevante, né? Não à toa, tenho vários amigos de mercado tradicional, né, de equities, de ações, né, que fazem investimento em ações globais, procurando para entender o que está acontecendo, o que vai acontecer com a Visa, o que vai acontecer com a Mastercard, por que a Amazon está considerando emitir a sua própria stablecoin nos Estados Unidos, né? E isso vai mudar totalmente o ambiente de mercado de pagamentos mundo afora. Sem querer elaborar, isso aqui é um assunto para um call inteiro, mas a gente acha que tem potencial de mexer muita coisa, né? E aí são as primeiras grandes manifestações que a tecnologia vai impactar bastante gente e bastante indústria. E para encerrar aqui meu comentário, né, é o que muitos falam que stablecoin talvez seja o killer app de cripto, né, que é desculpe o inglês aqui, mas é a aplicação que é matadora, né, no sentido de que aquilo ali fez a diferença, né, então, para aquela tecnologia. E talvez tenha alguma coisa aí sendo construída agora com esse Genius Act. A gente é bem entusiasmado, né, e os volumes são... os volumes são enormes, né? Hoje a gente tem 150 bi já na Tether, mais uns 50 na Circle, até mais até, nós já estamos somando uns 250, mas aí quando você fala, peraí, qual que são todos os depósitos dos Estados Unidos? Quanto que é o M1, M2? Casa de 10, 15, 20, 30 trilhões. Aí você soma a segunda camada de ativos que vai vir com isso, que é todos os ativos de real world, todos os ativos financeiros, ações, dívidas, fundos imobiliários e tudo mais que a gente acha que vai tudo parar dentro dessas blockchains. É um movimento muito, muito, muito grande acontecendo. Então, mensagem positiva para vocês aí, e a gente continuará monitorando, mas acho que é positivo o que a gente quer passar. Maravilha. Eu acho que eu estou vendo uma pergunta hoje aqui de um dos nossos participantes, né? Em inglês a pergunta veio? Em inglês, inclusive. Ainda bem que eu estou afiado aqui para conseguir responder. Mas essa eu posso pegar aqui do meu lado, né, que é uma pergunta relacionada com o upgrade Spectra, ou Prague Electra, que, na verdade, já aconteceu no Ethereum.
O Ethereum, a gente cita aqui, né, citou como o Ether em particular, que é o token nativo da rede Ethereum, como tendo tido a melhor performance dentre os ativos de maior capitalização de mercado no segundo trimestre. A gente imagina que isso está indo ao encontro justamente não só dessa expectativa de que, por exemplo, um marco regulatório para as stablecoins seja aprovado em breve, inclusive ainda em 2025 nos Estados Unidos, e que hoje em dia, se você olhar a concentração de oferta de stablecoins, cerca de 55%, qualquer coisa entre 55% e 60% disso está no Ethereum. Então, o Ethereum deveria, em teoria, se beneficiar muito de um crescimento desse mercado, uma vez que hoje é a principal lar aí das stablecoins que existem. E, além disso, o Ethereum está numa trilha aí de atualizações que já dura vários anos, né? Desde 2022 a gente cobre isso aqui com vocês, desde que a rede mudou para o Proof of Stake como mecanismo de consenso. Em 2023 a gente teve mais um, o Xangai, né, que melhorou algumas coisas relacionadas com o próprio mecanismo de consenso da rede. No ano passado, a introdução dos blobs para aumentar a capacidade das soluções de escalabilidade de fato, escalar o ecossistema de aplicações que o Ethereum tem. E nesse ano a gente teve mais uma atualização, que é essa atualização Pectra, que foi ativada no dia 7 de maio, né? Então já tem aí quase 2 meses que isso aconteceu. E ela também endereça algumas coisas importantes. Uma das que eu gostaria de ressaltar aqui é o que a gente chama de Account Abstraction, essencialmente a capacidade de que as aplicações hoje em dia, ao invés de você ter uma carteira dentro de uma blockchain, você passará a ter o que eu posso chamar de uma conta dentro da blockchain. E a relevância disso é que várias das fricções que existem hoje dentro da utilização mesmo do dia a dia de criptoativos, como, por exemplo, você sempre ter o token nativo para pagar a taxa de transação, ou você não poder recuperar a sua senha caso você a perca ou a esqueça, em teoria você conseguirá resolver, né? E hoje em dia já existem soluções que estão começando a resolver esses problemas através dessas abstrações baseadas em conta, ao invés de baseada em carteira. E o interessante é todo mundo aqui, tanto nós quanto os que estão nos assistindo, deve ter uma conta no banco, né? Você não tem uma carteira no banco, você tem normalmente uma conta no banco. Você tem uma conta no Facebook, você tem uma conta numa outra rede social. Então, assim, essa evolução de tecnologia é muito importante justamente para que essas aplicações, e as stablecoins certamente devem se beneficiar bastante, elas de fato possam ter o mínimo de fricção possível, que as pessoas possam utilizar cripto, e eu diria que utilizem cripto sem nem saber, que eu acho que é aquele momento em que a tecnologia vai estar pronta para que as pessoas possam aproveitar todos os benefícios que ela de fato entrega, sem a necessidade de saber as complicações de como que ela funciona por detrás dos panos. Então, essa atualização já está efetiva, né? Tem uma nova atualização planejada, e aí a data ainda não está definida certamente, se chama Fusaka, que deve acontecer também no Ethereum, seguindo essa trilha, basicamente uma vez por ano. A rede Ethereum está tendo uma grande atualização, tentando, né, ao longo do tempo. O Ethereum, no final desse mês, completa cerca de 10 anos, né, de existência. A rede Ethereum em si está completando aí 10 anos de existência, e aí você vê que esses 10 anos de existência estão sendo acompanhados por muita inovação. Então, essa é mais uma das etapas, mas eu imagino que a rede está cada vez mais pronta para receber esse boom de aplicações, e as stablecoins, como o Pedro falou, devem ser uma das principais aplicações que deve se beneficiar dessas inovações tecnológicas. Lembrando, pessoal, que nós temos nossa comunidade também aqui no WhatsApp, então para vocês estarem sempre aí recebendo as informações que nosso time de research, nosso, né, time de gestão aí posta, então acho que só tá lendo esse QR Code vocês já conseguem acessar. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta. Então acho que é isso, pessoal. Obrigado pela presença de todos. A gente nos vê no próximo Morning Call. Opa, acho que apareceu uma aqui agora. Seria uma pergunta do Leonardo: quais indicadores vocês mais usam para acompanhamento do mercado cripto? Posso pegar aqui. Então, tem várias coisas que a gente gosta de olhar, né? Então, tem algum. E tem que separar, assim,
em duas grandes verticais. Uma é a seguinte: os tokens eles podem ser normalmente, tá? Ter utilidade operacional, né, dentro das blockchains ou para algum propósito, e pode ser simplesmente como utilidade financeira que as pessoas querem investir, né? Então você tem esses dois drivers de demanda para um determinado token, tá? E aqui é muito difícil de falar porque cada caso é um caso, né? Então, porque, por exemplo, o caso do Bitcoin é muito mais sobre o ativo em si, menos sobre a rede, né? Então, o ativo que tem essa característica de ter a escassez absoluta programática, né? Então, e foi na tese de investimento de reserva de valor emergente, comparado ao ouro, né? Então, a gente olha muito se está tendo inflow nos ETFs, né? Se está tendo impacto nos derivativos, se está tendo assuntos relacionados à reserva de valor, por exemplo, né? O mercado do ouro crescente é um fator que puxa a demanda todo mais constante, assim, né? De certa maneira. Do ouro digital, que seria o Bitcoin. Portanto, no caso das plataformas de contratos inteligentes, a gente fica monitorando. Aí, nesse caso, tem muito a ver também com a plataforma, atividade interna na plataforma, mas também tem a ver com a demanda pelo ativo por utilidade financeira, como investimento. Você tem ETFs em torno já de Solana, de XRP, de Ethereum, então você consegue medir essas coisas, mas você também tem essa beleza dessa tecnologia que tudo que acontece dentro dessas redes, elas são dados públicos, né, que é os famosos dados on-chain. Tá? Então você tem maneiras de olhar se a atividade dentro daquela rede específica ou dentro daquela aplicação está acontecendo, em qual intensidade. Aí você vai por cada aplicação, você pode ser por quantidade de endereços, quantidade de endereços ativos, quantidade de endereços que movimentaram, valor das transações, quanto de gás foi pago dentro das aplicações. E tem inúmeras maneiras. E também tem assim um pouco da parte macro, né? Você tem, às vezes, de tempos em tempos, correlação com os ativos tradicionais, às vezes mais, às vezes menos, né? Então, mas assim, em grande medida, a gente tenta separar essa questão da utilidade funcional, né, dos ativos, para que eles são usados e quanto está sendo usado, da demanda por investimento, né, que é medido por essas questões de flows de ETF, demandas por investimento no ativo, né? Assim, numa maneira bem simplificada, é um pouco isso, assim. Não sei se Romero, Lucas querem comentar também. Da minha parte, eu acho que você disse tudo aqui. Tecnologia, adoção da tecnologia, adoção dos ativos como investimento e entender o potencial que eles têm num portfólio, né? Que é isso que a gente sempre toca na tecla aqui. E você falou muito bem ali quando a gente estava cobrindo as janelas temporais, como que esse potencial assimétrico descorrelacionado entrega dentro de um portfólio. Então, acho que é isso. É isso, nada a declarar a mais. Concordo, né, 110% aí que está altamente relacionado ao use case aí, né, da tecnologia. Então, obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de todos. A gente se vê num próximo Morning Call. Tchau, pessoal. Até Valeu, pessoal. Então, pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.